trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas três fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui
apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira, para poder darmos início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio da oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui. A oração de número 4. Oração de número 4. Diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que todo espírito de depressão, de tormento e ansiedade caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Vamos estar aqui meditando no livro de Salmos, 150 capítulos. Saiu o livro de Salmos, 150 capítulos. Vamos aqui no livro de Salmos. Capítulo 49 do livro de Salmos, para os rebanhos de número 17 e 18 meditarem. Vamos aqui, Salmos, capítulo 49. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número ímpar e 1 versículo para você que é do rebanho de número par, para não sair sem uma palavra para a sua meditação. Totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Salmos capítulo 49 contém 20 versículos, que diz assim: a fragilidade das riquezas. No versículo 1, 2 e 3. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos.
Vamos aqui no livro de Ruth, capítulo 3 do livro de Ruth. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: Noemi instrui Ruth, no versículo 1, 2 e 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bens. Ora, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite debulhará a cevada na eira. Levanta-te, pois perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo diz que Noemi instrui Ruth. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos meditar aqui no livro de 2 João, um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. Vamos aqui, 2 João, contém apenas um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. No versículo 8, 9 e 10 diz assim: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Temos que vigiar sempre para não cair em laço algum. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos meditar aqui no livro de... Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos aqui no livro de Isaías. Capítulo 10 do livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 10 do livro de Isaías. Vamos aqui. Isaías capítulo 10, contém 34 versículos, que diz assim: profecia contra a Síria. No versículo 5, 6 e 7 diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Evitá-la, enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo que me enfureceu. Darei ordem para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a alma das ruas. Ainda que ele não acredite, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24AD, e eu me chamo Eduardo. Saiu o livro de 1 Coríntios contém 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 1. Contém 31 versículos, que diz assim: aqueles a quem Deus chama. No versículo 25, 26 e 27.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Timóteo, contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. Fala sobre bispos e diáconos. No versículo 2, 3 e 4. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio das ofertas, uma das mais de 40 ofertas que estamos apresentando. A oferta de número 16. Vamos aqui na oferta de número 16. Que diz assim na oferta de número 16. Em nossa 16ª oferta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, que Ele, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada permitem quem não é perfeito para todas as obras, nas igrejas ser um líder geral de todas as pessoas. Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada que sim, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui a mais uma oração. A oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para que você venha fazer parte do avivamento, do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio.
Escolha aí o número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos meditar aqui no livro de livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse contém 22 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 18 do livro de Apocalipse para os rebanhos de número 18, 19 e rebanho de número 20 meditarem. Apocalipse, capítulo 18, contém 24 versículos, que fala sobre a queda de Babilônia. No versículo 2, 3 e 4. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituirão com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai de lá, meu povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo fala sobre a queda da Babilônia. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos meditar aqui no livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel. Capítulo 13, 2 Samuel, capítulo 13. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, capítulo 13, perdão, contém 39 versículos, que fala assim: a fuga de Abisalão, nos versículos 37, 38 e 39. Assim Abisalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Abisalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Abisalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos meditar aqui no livro de 1 João, 5 capítulos. O livro de 1 João contém 5 capítulos. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação nenhuma do ser humano, dando a total direção para o Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível você examinar o livro Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 3, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem.
1 João capítulo 3 contém 24 versículos, que diz assim: a busca da santidade, no versículo 3, 4 e 5. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos meditar no livro de Neemias, contém 13 capítulos. Livro de Neemias contém 13 capítulos. Capítulo 8 do livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Neemias, capítulo 8. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Neemias capítulo 8 contém 18 versículos, que diz assim: Esdras faz a leitura da lei, no versículo 5, 6 e 7. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto que todo o povo. Então abriu ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Ebibane, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Amã, Pelaías e os levitas enviaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos meditar aqui no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Vamos aqui ao livro de Deuteronômio. Capítulo 4, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 meditarem. Deuteronômio, capítulo 4. Vamos aqui, Deuteronômio, capítulo 4, contém 49 versículos, que diz assim: as cidades de refúgio. Nos versículos 42, 43 e 44, diz assim: para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem Dante não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma desta cidade e vivesse. A Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, e Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Gola, em Bazã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel.
as cidades de refúgio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos meditar aqui no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Jonas, capítulo 4, para o rebanho de número 21 e rebanho de número 22 meditarem. Jonas, capítulo 4. Contém 11 versículos que fala sobre a revolta de Jonas. No versículo 7, 8 e 9. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires, por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nesse capítulo fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 48. Vamos aqui na oferta de número 48, que diz assim: muita atenção, é possível um hospital, os médicos ou enfermeiros, ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem dos pacientes sem antes estarem curados, para que as doenças não passem uns para com os outros? Assim também é com os segmentos de fé em igreja, quando todo aquele que possui títulos de liderança ou trabalhos nos ministérios do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, com cargos e títulos espirituais, e se dizem ser imperfeitos ou pecadores. Por esse e outros motivos que na Bíblia Sagrada está escrito que eles têm de estar perfeitos, e você, ou quem você trouxer até nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentira, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 9, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar todos esses espíritos do mal que possam estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Esse espírito vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 2. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 2: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, imundo. A oração de número 2 diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de opressão que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração.
E lembrando que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, do 25 e 30 a 32, Lucas 5, capítulo 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, tem o link na descrição com o vídeo. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu. Vamos aqui, Ageu, capítulo 2. Contém 23 versículos, que diz assim, o obstáculos à construção do templo, que diz assim no versículo 11, 12 e 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderão, não. E disse Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato como corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda. E os sacerdotes responderão, dizendo, ficará imunda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro da sabedoria. Vamos aqui, Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 2 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 2. Contém 22 versículos, que diz assim, benefícios morais da sabedoria. No versículo 1, 2 e 3. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinareis o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Benefícios morais da sabedoria. Temos que guardar os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E em João 7,38 diz que temos que crer nele como está escrito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Perdão. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Capítulo 14. Oséias, capítulo 14. Contém 9 versículos. Exortações e bênçãos. No versículo 3, 4 e 5. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti, ó órfão, alcançais misericórdia. Eu sarareis a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apagou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Perdão. Vamos aqui a mais um livro.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Não esqueçam de meditarem aí, escolher o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 48 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 48. Capítulo 48 contém 22 versículos. Que diz assim: Jacó abençoa José e seus filhos. Nos versículos 11, 12 e 13. E Israel disse a José: Eu não cuidará ver o teu rosto, mas Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Jacó abençoa José e seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, estamos ao vivo em todas as redes sociais, em mais de 25 países. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo 11 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 11, contém 40 versículos. Que diz assim: Jefté livra os israelitas. No versículo 4, 5 e 6, diz assim: E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 11 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Contém 40 versículos, que diz assim: justificado pela fé. Nos versículos de 20, 21 e 22. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos, justificados pela fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei agora sortear mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. Esse espírito vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Vamos aqui na oração de número 18, que diz assim:
Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra do mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus, ó Cristo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus, ó Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de meditarem aí, escolher o número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E como está escrito em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 19 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 19. Perdão, contém 24 versículos. Que diz assim: Saul rejeita a Davi. No versículo no versículo 3 diz assim: eu sairei e estarei no lado de meu pai, no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há de avisar. No versículo 19, e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. No versículo 23 está escrito assim: então foi para Naiote, em Ramá, e os mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Efésios, capítulo 2. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas três versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 2 de Efésios contém 22 versículos, que diz assim: a união dos judeus e os gentios em Cristo. Nos versículos 12, 13 e 14, que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos faz em um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 4, contém 18 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando outras orientações aos Tessalonicenses, que diz assim no versículo 1, 2 e 3. Vós, senhores, fazeis o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendo um Senhor nos céus, perseverai em orações, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estamos também presos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos aqui no livro de Jó. Capítulo 37 do livro de Jó. Capítulo 37 contém 24 versículos, que diz assim: os grandes feitos de Deus, nos versículos 7, 8 e 9. Ele sela as mãos de todo homem para que conheça todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir bastante essa nossa live, comentar, compartilhar para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Deus, sem dogma, sem religiosidade, sem acrescentar nada e sem omitir nada, somente as Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Contém 21 versículos, que diz assim: cuidado com as falsas doutrinas. No versículo 1, 2 e 3. Irmãos, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Capítulo 1 do livro de Amós. Amós, capítulo 1. Contém 15 versículos, que diz assim: juízos de Deus contra diversas nações. No versículo 12, 13 e 14, que diz assim: por isso porei fogo a Tema, e ele consumirá os palácios de Borza. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas da manhã, desde as 6h48 da manhã, até a 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7:38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E atenção para a revelação das ofertas. Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita.
pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à última oferta para apresentar para todos vocês. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta de número 35. A oferta de número 35. Enquanto isso, vocês vão meditando aí, escolhendo o número de 1 a 24, para daqui a pouquinho, depois da oferta, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Diz assim na oferta de número 35. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que a Bíblia Sagrada não permite que façam culto para o Espírito Santo, nem para a graça, nem para a sua família, nem para os obreiros, nem para as mulheres, nem para os provedores, empresários, nem para uma data festiva, nem para os seus desejos, nem para os jovens, nem para a busca do Espírito Santo, nem para algum tipo de curas ou libertações ou proteções, nem para algum tipo de bênçãos que você tenha recebido. Examine com muita atenção e cuidado os livros de Deuteronômio 6, 13, Lucas 4, no versículo 8, Mateus 15, de 7 a 9, Apocalipse 2, 18 a 23, Mateus 5, 29 e 30 e Apocalipse 22, 18 e 19. Pois todos esses livros afirmam que as pessoas que dizem que a igreja é deles ou que eles são dessa igreja, todos vão ter as suas obras e as suas adorações anuladas, se tornando em vão, se praticarem ou se omitirem de repreender tais ações. Muita atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Agora vamos aqui ao sorteio dos números que eu pedi para vocês meditarem aí de 1 a 24, para você ter uma revelação através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Se você escolher o número 18, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 49. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Se você escolher o número 12, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Se você escolher o 24, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 10. Se você escolher o 7, vai meditar em 1 Coríntios, capítulo 1. Se você escolher o 16, vai meditar em 1 Timóteo, capítulo 3. Se você escolher o 8, vai meditar em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, para todos que escolheram o número 8. Se você escolher o número 17, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Se você escolher o 15, 1 João, capítulo 3. Se você escolher o número 9, Neemias, capítulo 8. Se você escolher o número 13, Deuteronômio, capítulo 4. Se você escolher o 21, Jonas, capítulo 4. Se você escolher o 23, Ageu, capítulo 2. Se você escolher o 14, Provérbios, capítulo 2. Se você escolher o 2, vai meditar em Oséias, capítulo 14. Se você escolher o 22, vai meditar em Gênesis, capítulo 48. Se você escolher o número 4, vai meditar em Juízes, capítulo 11. Se você escolher o 3, vai meditar em Hebreus, capítulo 11. Se você escolher o 20, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 19. Se você escolher o 11, vai meditar em Efésios, capítulo 2. Se você escolher o 5, vai meditar em Colossenses, capítulo 4. Se você escolher o 19, vai meditar em Jó 37. Se você escolher o 6, vai meditar em Filipenses, capítulo 3. E se você escolher o 10, vai meditar em Amós, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais.
curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano. Receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas igrejas, nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguir, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas, em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale entre 12 e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Moçambique, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo nessa live e agradeço ao Espírito Santo por ter trago cada um de vocês para vocês ouvirem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. E que vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.